Estudo escatológico com o pastor Romildo Aguiar da Igreja Assembleia de Deus Internacional Quirigma em Macaé, Rio de Janeiro. Tema: o arrebatamento da Igreja e a grande tribulação. O arrebatamento da Igreja de Cristo será como um relâmpago. Lucas 17:24. O arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Este acontecimento não será percebido pelo mundo, porque será como o ladrão de noite. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos revela este mistério do arrebatamento. 1 Coríntios 15:51. Esta é uma das revelações de Paulo. Nem todos morrerão fisicamente, mas alguns serão transformados à imagem daqueles que morrem. 1 Tessalonicenses 4:13-17. Os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade tão rapidamente quanto os mortos serão ressuscitados para a imortalidade. O tempo necessário para isto será de um momento, em um abrir e fechar de olhos. O grego diz, em um átomo de tempo. Acontecerá ao som da última das duas trombetas que soarão neste momento. Ao som da primeira trombeta, os mortos ressuscitarão para a imortalidade. Ao som da segunda e última trombeta, os vivos serão transformados para a imortalidade e alcançarão os mortos para se encontrarem com o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16-17. E o Senhor Jesus voltará com todos os santos sobre as nuvens para encerrar a grande tribulação e dar início ao reino milênio. Judas 1:14-15 diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Na segunda fase da vinda de Jesus, logo após o arrebatamento, o Messias será revelado e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. No momento da vinda de Cristo, pelo menos 4 eventos serão registrados. A primeira ressurreição. B. O arrebatamento dos salvos que estiverem vivos naquele momento. C. O tribunal de Cristo. D. As bodas do Cordeiro. A primeira ressurreição. A primeira ressurreição é também chamada a ressurreição dos justos, Lucas 14:14, diferente da outra, quando todos os mortos, desde o princípio, ressuscitarão para o julgamento final. Apocalipse 20:11-15, Jesus falou das duas em João 5:28-29 e também Daniel 12:2. Ainda na primeira fase segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:51,52, 1 Tessalonicenses 4:13-17. Sua vinda que se dará nos ares, a terra, e acontecerá imediatamente antes do início da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Esse período terminará com a volta de Cristo à terra. Mateus 24:29,30. Apocalipse 19:11,16. O tribunal de Cristo. Neste tribunal quem será julgado? Todos os santos que forem arrebatados terão que comparecer diante do tribunal de Cristo, onde cada um receberá o seu galardão, segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. A recompensa não será conforme o título que alguém teve de acordo com o cargo que ocupou aqui na terra, mas mediante a obra que cada um realizou para o Senhor. Isaías 3:10 e Mateus 16:27. 5 coisas a saber. 1. Quando se deu a primeira vinda de Cristo? Quando ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu a vida eterna. 2. Quando se dará a segunda vinda de Cristo? No momento do arrebatamento da Igreja. 3. Em quantas fases se dividem a segunda vinda de Cristo? Em 2:4. O que acontecerá na primeira fase? Cristo virá buscar os santos da terra para as bodas do Cordeiro. 5. O que acontecerá na segunda fase? Ele retornará com a Igreja, para estabelecer o milênio na terra. Compreender que a grande tribulação será uma prestação de contas do homem, transgressor, com o Deus Todo-Poderoso. Entende que, durante a grande tribulação, o mundo será governado por uma trindade satânica, Satanás, Anticristo e o falso profeta. Ora, o número destes três é 666. Apocalipse 13:18. Ora, esses três números são da trindade satânica. 6 o Anticristo, 6 o falso profeta. 6. Deus tem sido paciente com o homem, desde o dilúvio,
quando destruiu a humanidade, com exceção de 4 casais, salvos na arca, juntamente com os pares dos animais terrestres. Entretanto, aproxima-se o dia da vingança do Senhor, e ai dos que viverem na terra naqueles dias. A terra tem sido submetida a diversas calamidades, como terremotos, maremotos, enchentes, mas jamais passou e nem passará por dias tão cruéis como a da grande tribulação. Nada ficará impune. Deus acompanha de perto as loucuras do homem e já estabeleceu a época para a prestação de contas à grande tribulação. Os sofrimentos serão tão intensos que faltam palavras nos idiomas humanos para interpretá-los. A profecia das 70 semanas de Daniel vemos que a última, ou seja, a 70ª, corresponde ao período da grande tribulação que iniciara com a entrada do anticristo no cenário mundial. Daniel 9:27. O que significa a grande tribulação? A grande tribulação será um período de sofrimento de grandes proporções, Daniel escreveu, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. Palavras semelhantes foram proferidas por Jesus em seu sermão escatológico. Mateus 24:21. Os diferentes nomes que a Bíblia usa para descrever este período mostram que serão tempos muito difíceis. A Bíblia fala deste período, chamado de tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. Os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21:26. O profeta Sofanias diz: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. Sofanias 1:15. A grande tribulação e chamada de a ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens se manifestara, desde os céus. Romanos 1:18. Isto aconteceu nos dias de Noé, quando a ira de Deus se derramou sobre a terra sob a forma de um dilúvio. Gênesis 6:13, Gênesis 15:16. A Bíblia fala da medida de injustiça dos amorreus que ainda não estava cheia. Compare com Daniel 9:4-5. Assim também acontecerá na grande tribulação, quando a medida dos pecados deste mundo estiver cheia, ele viver o grande dia de ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16-17. O Senhor mesmo pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. O que provocará a tremenda angústia, na grande tribulação. A. O governo do anticristo com a eficácia e poder de Satanás. 1 Tessalonicenses 2:9. B. A execução dos castigos de Deus. A abertura dos 7 selos. Apocalipse 6:1-17. C. O soar das 7 trombetas. Apocalipse 8:6-21 e capítulo 9:15-18. D. O derramar das 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16:1-21. Quando terá início a grande tribulação? Este tempo iniciar-se logo depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o mistério da injustiça opera, só, entre hectares que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2:7. O que se opõe ao aparecimento do anticristo e o Espírito Santo e a igreja de Cristo. Quando estes impedimentos for tirado, então será revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses 2:8. E uma promessa de Jesus livrar-nos dos dias da ira. 1 Tessalonicenses 1:10. Atendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. O governo mundial do anticristo. A grande tribulação será uma ditadura universal e cruel do anticristo. O anticristo será um homem, nascido de mulher, mas será revestido de poder satânico, e terá uma capacitação demoníaca extraordinária. Apocalipse 13:2-4. De modo que exercerá poderosa influência sobre toda a humanidade. Ele é chamado na Bíblia de a besta. Apocalipse 13:1. O anticristo terá um auxiliar, o falso profeta, e este também será revestido do mesmo poder demoníaco. Apocalipse 13:12. O falso profeta, ao apelar para o sentimento religioso do povo, fará com que os homens adorem o anticristo. Esta adoração se tornará obrigatória. Segue o estudo nos próximos vídeos.